Transformadores, circuito equivalente. As características mais importantes. Isso aqui é o nosso transformador, você pode observar aí que ele possui um núcleo em O e nós temos duas bobinas enroladas, o primário e o secundário. O que você observa é que tudo que está relacionado com 1 é do primário e com 2 do secundário. Então, nós temos V1, a tensão aplicada ao primário, o número de enrolamentos do primário, a corrente no enrolamento primário. Depois, no secundário, nós temos a tensão induzida, o número de espiras do enrolamento secundário, a corrente induzida entregue à carga ligada ao secundário. E um núcleo de ferro laminado fechado, sobre o qual estão enroladas essas duas bobinas que estão isoladas entre si. Nosso modelo de estudo é este aqui. O que você deve observar, que eu vejo que é muito importante, é que nós temos uma separação. Nós temos o seguinte problema. Nós temos aqui uma separação que você pode observar, porque nós temos o problema nosso maior é a representação eletrônica, elétrica e magnética. Não dá para juntar os dois sem tornar a vida insustentável. Então o que se faz é o seguinte: para representar este núcleo, nós temos aqui as perdas, que são a indutância própria do núcleo causada pela esterese, nós temos também as perdas relacionadas às perdas Foucault, e tudo isso nós representamos dentro do primário. E com isto, o transformador que nos conecta se torna um transformador ideal sem perdas. Aqui nós temos as características do secundário, mas não nos serve este circuito nesta forma. Nós vamos ter que transferir tudo o que existe aqui no secundário para o primário através de um método chamado reflexão. Nós vamos precisar, então, fazer a reflexão de tudo que está no secundário para o primário e nós vamos ficar dessa forma com um circuito espelhado desta maneira. O que chama a atenção, você pode observar aqui em cima, é a presença do R2', do JX2' e do V2', que são as reflexões do secundário no primário. Aqui se mantém tudo constante porque do modelo principal, estes dois elementos já faziam parte do primário. É uma técnica. Então nós temos que colocar esses valores aí e nós temos que fazer algumas considerações. A resistência do enrolamento do secundário, eu posso colocar o valor direto aqui? Não. Existe uma reflexão e essa reflexão tem um preço. Então você pode observar que nós temos aqui a relação entre o secundário e o refletido tem que ser multiplicados por A ao quadrado. Isto também é aplicável à indutância do fio secundário. E de onde vem tudo isto? Vem daqui. Nós já havíamos visto isso em outras ocasiões, onde a relação entre o número de espiras do primário e do secundário, da tensão do primário e secundário e da corrente do secundário e do primário, elas se relacionam desta forma. Nós já apresentamos isso em um outro slide. Nós podemos ver isso num outro momento também. Tudo bem? Muito bom. É desta forma, com essas considerações, que eu posso fazer uma avaliação do circuito, porque agora ele representa uma associação série e paralela de resistores e reatâncias indutivas. Agora é possível fazer uma análise. Quando se coloca uma carga no secundário, nós vamos também ter que tomar o mesmo cuidado, porque se houver uma carga no secundário, ela também foi refletida aqui para o primário. E a transferência nós já vimos. Esta daqui é a mesma carga que você tem no secundário multiplicado por A ao quadrado.
Uma das coisas importantes é considerar que o núcleo tem uma perda, mas ela deve ser muito pequena, porque tanto quanto as perdas Foucault quanto a reatância do núcleo são muito elevadas, na ordem de centenas de quiloohms, e a menos que elas possam ser mensuráveis, isto é, possam ser medidas, nem vale a pena incluir elas nos cálculos, eu posso excluí-las. Mas lembre-se, isto é uma consideração. Quanto mais precisão você precisa, mais a necessidade de você considerar. Vamos a um exemplo. A melhor forma de se aprender é fazer através de um exemplo numérico, porque isso nos conduz a uma compreensão mais profunda. Vou propor um transformador de 220 para 12 volts, portanto um abaixador em frequência de 60 Hz, cuja resistência do enrolamento do primário é 900 ohm e a reatância indutiva do primário 1200 ohm, a resistência do enrolamento do secundário com 400 ohm, cuja impedância, a reatância indutiva, 620 ohm, e a reatância indutiva do núcleo de 40 kΩ. É baixo, mas é só uma simulação. Vamos aos cálculos. Eu quero que você calcule o módulo e fase da tensão com o secundário em vazio, com o secundário em curto-circuito e com o módulo e fase da tensão no secundário com uma carga de 1 kΩ linear, um resistor, por exemplo. Nós vamos começar calculando algumas coisas, como o R2' e o X2', porque é o reflexo do primário. Considerando A V1 sobre V2, 220 por 12 dá uma relação de 18,33. Aplicado devidamente ao R'2, ele me dá um resistor R'2, que é o secundário refletido no primário, de 134.395,45 ohm e uma reatância indutiva do secundário refletida no primário de J208.313,12 ohm. Porque não se esqueça que a reatância do secundário ela é um número complexo. E o nosso modelo agora ficou assim. Você pode observar, nós temos um núcleo, nós temos reatância dos dois lados, porém esses valores que você vê aqui são refletidos do secundário no primário. Primeiro o secundário em aberto. Assim. Vamos em frente. O que se observa é uma coisa muito interessante, porque se você tem um circuito aberto no secundário, a corrente que supostamente apareceria aqui, ela não existe, porque esse circuito está aberto. Então a corrente do primário, ela vai passar pelo núcleo. Ou seja, este nó daqui de verdade não vai dividir essa corrente devido ao fato daqui estar aberto. Então também temos uma outra coisa importante. A suposta queda de tensão que ocorreria aqui em cima também não vai existir. Por quê? Porque não tem corrente. E então, nós temos a seguinte coisa, que na verdade esta tensão V'2 aqui no presente no desenho do esquema vai estar exatamente aqui em cima do J40. É a mesma, porque não tem perdas aqui. Beleza, seria muito fácil. Porém, eu quero que você note que, embora eu tenha 40.000, preciso do V2', porém, não tenho, falta I1. Eu tenho que calcular I1. Então, nós precisamos começar por aí. Observando calmamente o nosso circuito, eu quero que você observe que ficou um circuito em série. 900 com J1200 com J40K. Elas estão em série aplicando-se uma tensão de 220 volts. Então nós vamos calcular. Vamos ver o que a fonte está enxergando. A nossa fonte enxerga 900 mais J1200 mais J40.000. E eu só posso associar estes elementos daqui por serem os mesmos complexos. E isto resulta neste componente. Mas lembre-se que um número complexo tem duas representações.
pode ser 900 com J 41.200 ou, convertido devidamente para o seu formato polar, 41.209,83 com um ângulo de 88,75 graus. Mas já é interessante, por quê? Porque a corrente I que você vê no desenho ali vai ser 220 dividido por este valor. E ela dá 0,01 com ângulo menos 88,75. Que eu posso representar na sua forma polar, com 0,01 com fase menos 88,75. Ou também posso representar com 1,17 vezes 10 a menos 4, com menos J,01. Isso na sua forma polar. Quero lembrar que esse valor daqui, ó, este valor daqui é o mesmo valor de cá, porque os dois correspondem ao mesmo número em dois formatos. É só uma pequena lembrança. Feito isto, eu posso dizer que a tensão aqui vai ser J40.000 vezes a corrente I1, mas se você olhar a corrente I1, aqui ela é 0,01 com ângulo menos 88,75. Fazendo-se os cálculos devidos, J40.000 é a mesma coisa que 40.000 com ângulo 90. Portanto, ovelhinha 2 procurado é 213,54 com ângulo 1,25. Mas eu não quero o refletido, eu quero o real. O real é o que vai estar de fato no secundário, do lado de cá do trafo. Para isto, se para vir para cá, para o primário, eu precisei multiplicar para o A, ao retornar para o secundário, nós dividimos por A. Então, o valor dividido por A me mostra o que tem no secundário, que é 11,65 com ângulo 1,25, tal como era esperado, porque de fato o nosso transformador ele vai ser de 220 para 12 volts, até que o valor ficou bastante próximo do esperado. Segundo ensaio, secundária em curto-circuito. As reflexões já foram calculadas, elas não mudam na situação. Só que agora nós temos um curto, representado aqui, ó. Isso muda a configuração. Por quê? Se você observar, esses dois estão em série. A extremidade dele está ligada aqui. A outra extremidade está ligada aqui. Portanto, este conjunto em série, na verdade, acabou ligado em paralelo com a bobina de J40K. E a resultante deles estará em série com 900 mais J1200. Traduzindo isso em matemática, eu poderia dizer que a impedância o que é? É este conjunto 900 mais J200, que como ele está em série, mais este paralelo daqui. Agora presta bem atenção. Quais são os elementos envolvidos neste trabalho? Nós precisamos lembrar que nós estamos envolvendo este indivíduo daqui, nós já vamos encontrá-lo, e nós vamos fazer o outro elemento que está em paralelo com este. Esta equação geral que você está vendo aqui, ela diz assim, que a resistência equivalente de um paralelo é a mesma coisa que o inverso da soma dos inversos. Então vamos ver? Este indivíduo daqui está em paralelo com esta soma. Então, 134.395,45 mais J 208.313,12 está em paralelo com J 400. Voltamos novamente aos números complexos. O que nós temos aqui, com este primeiro inversor, é uma divisão. E aqui também. E a divisão de números complexos obriga que os dois modelos estejam no formato polar. Então, vou ter que converter tanto um quanto o outro modelo para o formato polar. Devidamente as conversões feitas, esse daqui eu já resolvi o polar dele e fiz 1 dividido pelo polar dele, resultou isto aqui.
e o outro eu resolvi fazer por parte para mostrar os detalhes. J 40.000 é 40.000 com fase 90. 1 sobre isso daí dá 2,5 vezes 10 a menos 5 com ângulo menos 90. E agora nós temos esses dois elementos. Só que agora eu já sei que eu vou precisar fazer uma soma. Nós temos esta coisa aqui no formato polar. Aqui nós temos no formato polar, mas uma soma precisa ser feita no formato retangular. Então, 4,03 vezes 10 a menos 6 com ângulo menos 57,17 acaba sendo transformada para esta situação aqui. E este daqui, devidamente resolvida 1 sobre isto, vai dar este valor. Claro que não acabou ainda. Nós vamos continuar. Então, eu vou pegar a situação que eu tinha e vou prosseguir. Eu estou tirando o parêntese deste elemento, deixando ele exposto, e aqui eu vou converter 2,5 vezes 10 a menos 5 com J, com ângulo menos 90 graus, ele vai virar menos J 2,5 vezes 10 a menos 5. Como se trata de uma soma, aplicando-se os sinais, este indivíduo daqui se torna negativo, por causa deste indivíduo daqui. Aí eu posso trabalhar a parte, esta parte aqui é polar, mas está no formato retangular, este aqui também. Então, esses dois indivíduos complexos podem ser somados e os dois são negativos. Isto resulta nestes valores. Esses dois somados resultam isto aqui. Agora nós temos um número complexo no formato retangular. Isto aqui inteirinho deve ser convertido, que faz com que ele se torne isto daqui em polar. Devidamente resolvida essa divisão, é isto que nós temos agora. Mas eu vou somar com outro indivíduo. Ao aplicar a soma, eu preciso dos dois na forma retangular. Este está, este não. Agora, ele está convertido. Posso somar. Esta é a resultante do processo que nós estamos trabalhando. Ou assim, ou assim. É a mesma coisa. Porém, quando eu quero calcular a corrente que a fonte vai fornecer, eu tenho que dividir o valor da fonte pela resistência, não, a impedância equivalente. Quanto que deu a impedância equivalente? Eu vou preferir usar o formato polar, porque vai ser uma divisão. Feita a devida divisão, ela vai resultar neste valor daqui, que, com mais detalhes, eu chego neste outro valor daqui. Tudo bem? Vamos continuar então. Agora eu já sei a corrente que sai. Eu tenho a corrente. Já calculei a corrente I1 que passa daqui, ó. Como que eu vou calcular então esta queda de tensão? Melhor ainda, por que eu devo calcular esta tensão? Porque, na verdade, estou muito mais interessado na tensão que está aqui. Como nós temos uma malha aqui, ó, nós temos esta malha aqui, ó, estou até marcando ela, ó, tá vendo a malha aqui? Então eu vou analisar esta malha daqui. Esta malha daqui diz para mim o seguinte: primeiro, eu tendo essa queda de tensão VA, a tensão do gerador menos o VA me fornece o VB. Então eu vou calcular o VA. O VA vai ser 900 mais J 1200 vezes a corrente 1 que eu já calculei. Convertendo 900 mais J 1200 para polar, eu chego neste valor. E a corrente eu vou utilizar ela no formato polar que eu já tinha apresentado. Feitas as contas, vai dar 9,07 com ângulo menos 31,19 ou, na forma retangular, 7,76 menos J 4,7 volt. Muito bem, já tenho o VA.
Então, 220 menos o VA me fornece o VB. Então, 220 menos o VA, está aqui ele no formato polar, perdão, aqui ele está no formato retangular. Eu coloquei ele aqui. Vai dar 221. Por que dá 212? Por quê? Por causa deste sinal daqui. Mas este sinal aplicado com este sinal interno vai produzir este mais aqui. Então você tem 212,24 mais J4,7, que devidamente convertido para a sua forma polar, resulta neste valor. Agora eu tenho VB. Muito bom. Agora veja bem, se eu tenho o VB, eu tenho agora este valor. Eu tenho a carga. Só me falta calcular a corrente que passa nesse núcleo. Então, VB dividido por J 40.000, coloca-se o VB aqui, a conta resulta isto daqui. Aqui está no formato polar, ou, se preferir, o formato retangular. Agora, se você observar, a corrente 1 chega no nó. Ela desce o núcleo para cá, e o que vai para o secundário é esta corrente. Então, nós temos aqui que a corrente do secundário refletido é a corrente do primário, I1 menos o I do núcleo. Agora, eu preciso das duas no formato retangular. Isto aqui é I1 retangular, e isto aqui é I do núcleo. Cuidado com este sinal, porque menos 2,6 vai virar menos 2,6, e menos com menos vai dar mais. Portanto, nós temos a seguinte situação. 6,38 vezes 10 a menos 5 menos J 1,24 vezes 10 a menos 3, menos 2,60 vezes 10 a menos 5, mais J 0,01. Posso agrupar os números J e posso agrupar os números reais. Isto vai resultar neste valor, 3,78 vezes 10 a menos 5 mais J 0,01, ou ainda este valor aqui em polar. Esta é a corrente refletida do secundário. Continuando, eu posso dizer mais. Agora eu já sei a corrente, mas era esta corrente que eu queria? Bom, não exatamente. Eu gostaria de saber quanto que é a corrente que passa aqui. Nós partimos do mesmo princípio anterior, tá ok? A relação deve ser esta daqui. I2 é igual a vezes I'2. Porque eu tenho I'2, porque eu tenho o A. E eu chego à consideração de que esta é a corrente real no secundário na condição de curto-circuito. Ponto 18 ampere com 89,78 graus de defasagem. Isso me faz algumas considerações, porque muito embora eu tenha valores, como testar esses valores? Então eu usei um simulador, mas eu não posso jogar no simulador as reatâncias. Eu preciso colocar no simulador os indutores, os valores das indutâncias. Então vamos às contas novamente. Eu estou colocando aqui se a reatância indutiva do primário é 1.200 ohms, se a reatância indutiva do secundário é 620 ohms, e a reatância do núcleo é 40 kΩ a 60 Hz, eu tenho que lembrar também que a reatância indutiva é igual a 2πfL. Então o L vai ser a reatância indutiva dividida por 2πf. E eu vou recuperar cada uma delas. X1, devidamente colocado aqui, ela vai resultar para mim em 3,18 Henry. Vou fazer a mesma coisa para L2, resultando 552,57 Henry. E vou pegar o núcleo, que me fornece 106,10 Henry. Esse circuito foi montado num simulador do EWB e produziu estes resultados que vocês podem ver aqui ao lado.
eu coloquei um medidor de tensão alternada aqui em cima e coloquei um medidor de tensão alternada aqui. E obtive estes valores. Vamos agora ter um modelo completo aqui, onde eu também aproveitei para medir a corrente no núcleo e medir também a corrente que vai para o secundário refletido. Vamos observar os resultados. Então vejam só, o simulador me forneceu estes valores que vocês podem ver aqui e pode ver aqui. Mas eu quero que você observe, que isso é muito importante, dá uma olhada aqui, ó. Eu esperava pelo simulador 9 pontos, aliás, eu esperava 9.07. E o experimento me voltou 9.042. Eu obtive pelos meus cálculos 212.29. E quando eu fiz a montagem, ele me deu 212.1. E não é só isso, não. Se você observar um pouco atrás, a corrente que eu calculei aqui, ó, ela bate quase de forma absoluta, tanto no secundário refletido, quanto no núcleo, mostrando que com a simulação, que a experiência foi muito bem sucedida. Muito obrigado. Até breve.